Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde aos subtenentes e futuros tenentes da Polícia Militar do Estado do Ceará. Assim será a vontade de Deus e eu creio no potencial de cada um. Eu sou David Barbosa, mais conhecido aí no meio militar como Cabo Barbosa. Sou lotado no 16º Batalhão, em Messejana, e sou diretor de Família e Ação Social aqui na Associação dos Profissionais de Segurança. E é sempre um prazer estar com os senhores e tentando sempre desenvolver algo para ajudá-los, né? Então vamos junto nessa missão. Eu vou lecionar a disciplina de Direito Constitucional, são noções de Direito Constitucional. E para começar aqui, eu queria falar aqui os tópicos que foi cobrado no concurso anterior, né? Evolução constitucional no Brasil, a gente vai falar aqui desde a primeira Constituição de 1824 até a atual Constituição de 1988. Nós vamos falar da Constituição de 88 propriamente dita, dos aspectos que ela trata de princípios fundamentais, de direitos fundamentais, de organização do Estado, da administração pública, certo? Dos militares e da segurança, que é o artigo 144. Então, senhores, a gente vai desenvolver essas noções, só que é o seguinte, a gente tem informação que o último concurso, a última prova aí para o CHO, ela foi bastante densa. Então, eu queria dar um aspecto, uma abrangência maior no conhecimento dos senhores. E a gente vai começar aqui o nosso tema com isso daqui, ó, sentidos de uma Constituição. Então, nós temos aqui, primeiramente, o que é Constituição, o que é direito constitucional, né? O direito constitucional é um ramo do direito público que trata especificamente do estudo das constituições, seja ela escrita, seja ela não escrita, né, baseada apenas nos costumes. Então, é a ciência que estuda a Constituição, essa parte de estruturação dos estados numa sociedade. Então, o sentido de Constituição. O primeiro sentido aqui que eu vou apresentar para o senhor é o sentido sociológico. O sentido sociológico, ele leva em consideração as forças que formam uma sociedade. Então, o autor dessa concepção aqui é Ferdinand de Lassalle. O autor é Ferdinand Lassalle. Certo? Então, Ferdinand de Lassalle vai dizer que uma Constituição verdadeira seria a Constituição que reúne as forças reais, os fatores reais de poder em uma sociedade. E se a Constituição não refletisse isso, ela seria uma mera folha de papel em branco. Então, quando a gente estiver desenvolvendo as várias constituições do Brasil, analisando, os senhores podem fazer essa comparação. Se Lassalle olhasse para a Constituição de 1824, ele diria que seria uma Constituição real, que realmente ela estaria refletindo esses fatores reais de poder na sociedade brasileira daquele momento? Ou ela não seria uma Constituição na visão dele? Ela seria apenas uma folha de papel em branco. Então, guardem esse nome, Ferdinand de Lassalle é quem desenvolve o sentido sociológico de Constituição. E, para você marcar na prova, o que vai cair é fatores reais de poder. Certo? Então, fatores reais de poder está ligado a sentido sociológico desenvolvido por Ferdinand de Lassalle. Certo? Então, se a Constituição não refletir esses fatores reais de poder, ela é o quê? Folha de papel. Certo? Então, eu trouxe essa introdução para quê? Para que os senhores vejam e analisem cada Constituição e comparem cada Constituição que a gente vai desenvolver para frente. Deixa eu apagar aqui, né? A luz é pequena. Apagar aqui, nós vamos trabalhar aqui rapidinho outro sentido. Sentido político. Quem é o doutrinador, quem é o pensador que desenvolve esse sentido? É Carl Schmitt.
Carl Schmitt. Então, Carl Schmitt, ele diz que a Constituição, a verdadeira Constituição, ela é o quê? Ela é a expressão da força do dono do poder, da força política. Então, se quem tem a força política, que tem a decisão fundamental, ele fala em decisão fundamental, certo? Então, já adiantando, o termo que a gente tem que ficar de olho na prova é decisão fundamental. Aqui, a expressão para se olhar na prova é decisão fundamental. Então, quem tem a Constituição, ela vai expressar, ela é a decisão fundamental do dono do poder, de quem tem o poder constituinte originário. Poder constituinte originário. Então, se constituinte. Então, se é um grupo, ou se é um ditador, é um César, ou se é a própria sociedade organizada que tem essa decisão fundamental, certo? Então é ela que vai representar a Constituição. Então, Carl Schmitt defende o sentido político, que a Constituição é uma decisão política fundamental, outorgada ou promulgada, na visão dele, como ele está mais ligado a um Estado autoritário, então seria quem tinha a força, né, de impor essa decisão fundamental, que ela seria o quê? Seria expresso em um documento, né, seria impresso no documento, porque aqui ele vai dizer que o seguinte, que o que só seria Constituição, essa decisão fundamental, seria o quê? A estruturação do Estado. Certo? Então, só poderia estar nessa decisão fundamental aqui a estruturação do Estado. A forma de Estado, a forma de governo, os poderes, a legitimação do poder, como seria eleito, né, os governantes e os direitos fundamentais. Certo? Então, todo o tema que saísse dessa estruturação do Estado, ele não seria Constituição, né, material, ele seria apenas uma lei constitucional, seria Constituição aqui no sentido, Constituição no sentido formal, certo? Então fique atento, através desse pensamento de Carl Schmitt, você pode diferenciar Constituição em sentido material e Constituição em sentido formal. Então, só para Carl Schmitt, Constituição seria a decisão fundamental, essa decisão fundamental que estrutura o Estado, certo? Então, vamos lá. Agora vamos aqui para o sentido jurídico. O sentido jurídico é defendido e foi elaborado e foi desenvolvido pelo maior positivista que o direito já teve. É Hans Kelsen. Né? Hans Kelsen. Uns falam Hans Kelsen, outros falam Hans Kelsen. Né? Então, Hans Kelsen desenvolve o sentido jurídico. Ele diz assim, Constituição para ele, para Hans Kelsen, Constituição para ele é o direito posto, é o direito legislado, certo? Então, Hans Kelsen vai dizer que o direito é um puro dever ser, puro dever ser. Ou seja, Hans Kelsen, na teoria dele, ele não aceita que o direito seja afetado Ele aceita, só que ele faz ele constrói a teoria dele dizendo que você não tem que avaliar a justiça, a ética, a moral,
o que você tem que avaliar é se o direito posto obedeceu o processo de elaboração. Então, a Constituição seria uma norma posta, uma norma fundamental que regeria o Estado, certo? E que, abaixo da Constituição, estaria todas as outras normas. Então, ele vai trabalhar com a pirâmide, bastante conhecida, a pirâmide de Kelsen, nos livros de doutrina. Então, a Constituição Federal estaria aqui. Aqui teríamos lei complementar, certo? Lei complementar. Nós teríamos aqui lei ordinária, certo? Nós teríamos aqui decretos. Nós teríamos portaria, certo? Essa Constituição, essa norma fundamental, ela seria o quê? Ela seria fundamento de validade de todas essas leis. Seria fundamento de validade de todas essas leis. E aí, no embate doutrinário, Kelsen, ele é tipo assim, ele é contraposto, ele é tipo que desafiado a dizer, e o que é que dá sustentação a essa Constituição? Certo? Já que a Constituição é fundamento de validade de essas outras leis, essas outras espécies normativas. Aí ele vai dizer que acima da Constituição existe uma norma hipotética fundamental. Que o mandamento maior dela era dizer o quê? Obedeça à Constituição. Certo? Então nós temos aqui dois planos, no pensamento de Kelsen nós temos dois planos. Nós temos o plano do posto, né? Nós temos aqui o plano do posto, certo, pessoal? Nós temos o plano do posto e o plano do suposto. O plano do posto, né? Do positivado. Posto, positivado, no sentido de positivado. É o quê? A Constituição escrita, lei máxima de um país, que serve de validade para todas as outras espécies normativas. O plano do suposto, nós temos o quê? Do suposto. A norma hipotética fundamental. Certo? Então fique atento. Ele vai dizer, Kelsen, vai dizer que a Constituição é um puro DVC, ou seja, uma norma positivada com hierarquia máxima, que vai ser fundamento de validade de todas as espécies normativas de um país. Aqui no Brasil nós temos várias espécies, e que no plano da ideia, do suposto da ideia, nós temos a norma hipotética fundamental, certo? Então, esses são os três sentidos mais conhecidos, né? De Constituição. Mas nós temos algumas concepções, mais atuais. Concepções, deixa eu ver aqui. Nós temos algumas concepções mais atuais. Por exemplo, nós temos a concepção da força normativa da Constituição. Quem defende? Conrad Hesse. Conrad Hesse. Então, Conrad Hesse, é isso mesmo, é escrito? É. Conrad Hesse. Pronto. Conrad Hesse, ele vai fazer uma crítica ao pensamento de La Salle, e ele vai dizer que a Constituição ela não é só conduzida pelos fatores reais
de poder da sociedade. Ela não vai ser só conduzida pela sociedade. Ela também conduz a sociedade. E ela tem força normativa, força de norma, de impor. Então, o texto que está na Constituição, ele tem sim sua função social. E ele precisa ser respeitado. Então, o nosso Supremo Tribunal Federal, né, que devido a esses embates aí, a gente não pode nem se posicionar numa aula a respeito, mas o atual Supremo Tribunal Federal, a atual composição, usa muito essa teoria aqui, essa concepção aqui da força normativa, certo? Que o texto constitucional ele tem força dentro da sociedade, ele não é letra morta, e vamos dizer que a sociedade não, apesar da sociedade não ter aquela vivência daquele texto, ele obriga, ele impõe e ele precisa ter seu uso prático, certo? A outra concepção trazida pelo brasileiro é a concepção de constituição simbólica. Constituição simbólica. Simbólica. Constituição simbólica. Certo? A Constituição simbólica, ela é desenvolvida, essa concepção é desenvolvida pelo professor Marcelo Neves. Certo? Marcelo Neves vai dizer que muita Constituição ela é apenas um símbolo, certo? Do detentor do poder. Na realidade, ela não tem aplicação prática, certo? Ela não tem força, certo? Ela está ali como um símbolo de poder, que o governante ele só segue aquela legislação quando quer, certo? Se a gente for ver os últimos julgados, a gente vai ver muito isso, né? Acho que essa teoria do professor Marcelo Neves, ela está muito em voga, né? Onde a gente vê muitas interpretações, muitas decisões que acabam contrariando o texto constitucional. Então, em vez de um desenvolvimento, em vez de uma aplicação prática, a gente vê mesmo uma mera simbologia da norma posta, né? E a última concepção que eu queria trazer para os senhores aqui, a última concepção aqui é a concepção cultural. Concepção cultural. A concepção cultural, aqui no Brasil, ela é defendida por José Afonso da Silva, né? Um dos maiores constitucionalistas brasileiros, José Afonso da Silva e J.H. Meireles Teixeira. Aí, e o que diz essa concepção cultural? Ela diz que a Constituição, uma Constituição, ela é formada por todos os fatores, certo? Ela é formada por todos os aspectos, pelos fatores sociais, pela força do texto da Constituição, pelos costumes. Então, tudo que foi falado sobre as demais, né, as demais concepções, aqui na concepção cultural de Constituição, ela reúne todos, né? Então seria o seguinte:
A expressão de prova é que a Constituição é fruto, certo? Ela é fruto da cultura existente na sociedade. Então, fruto da cultura, fruto dos costumes. Então, a Constituição seria essa reunião de todos esses valores, certo? Então, fique muito ligado nessa expressão. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, vistas essas concepções, a gente vai dar um intervalo agora, certo? E a gente volta já já falando sobre as classificações das constituições. E hoje mesmo, se ainda der tempo, a gente ainda entra no histórico, analisando cada constituição do Brasil. Obrigado, senhores.